Boa tarde. Hoje é dia 16 de junho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do sétimo ano de história, viajei na maionese, do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles, o Elias e a Nicole e a Daiane. Somente 2 alunos hoje, os demais alunos por um motivo ou outro estão faltando, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir a aula e deve estar colocando o seu conhecimento em dia, porque o aprendizado, né? Porque senão ele fica, vocês que não vieram vão ficar atrás de quem está aqui na escola. Então, para que a gente não fique sem saber o que foi aprendido, a aula é gravada e postada no canal do YouTube. O tema de hoje é números inteiros, conjunto dos números inteiros. É a aula número 6 do material digital fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, o conteúdo é conjunto de números inteiros, os objetivos: compreender o conjunto dos números inteiros como uma ampliação dos números naturais, ordená-los e associá-los à reta numérica, identificar a utilização dos números inteiros em diferentes contextos. Para começar, reflita e responda. Presta atenção que a pergunta é para vocês dois. Quais números formam os números naturais? 1 é número natural. 2, 3, até quantos? Até infinito. E para baixo, 1 é o primeiro número natural ou tem o 0 é o primeiro número natural? Antes do 0 é natural? Não. Então daí já não é. Os números naturais, então vocês responderam de maneira correta. Os números naturais começam no 0, depois vai para o 1, depois para o 2, depois para o 3, depois para o 4 e assim infinitamente. Certo? Ele vai para o infinito. Eu brinco que eu criei uma historinha na minha cabeça quando eu tinha a idade de vocês, quando eu era mais novo que vocês, que eu pensava assim: número natural. Natural vem da natureza, para poder associar, entendeu? A historinha que eu vou contar é uma historinha que eu inventei para mim. Não vá fazer uma redação no Enem lá sobre os números naturais e falar, professor Ricardo que falou, vou falar que eu nem conheço. Tá? Então os números naturais surgiu junto quando Deus fez a Terra. Hã? Vai, mas então, é verdade, isso eu vou falar, viu? Ele falou assim, mas eu estou deixando bem claro que é uma historinha que eu inventei para mim. Então, quando Deus fez a Terra, ele só criou os números naturais. Era natural, era normal, quando falar natural, pense em normal. Era normal eu não ter nenhuma ovelha? Sim ou não? Até hoje eu não tenho, então é normal. Eu não tenho ovelha até hoje. Eu achei uma lá e comecei a domesticar ela. Eu podia ter uma ovelha? Podia. 2 ovelhas? Podia. Aí começar a criar. 3, 4, 5, 6. Até quantas ovelhas eu poderia ter? Infinita. Até quantas eu conseguisse criar. Certo? Aí tá os números naturais. É natural ter nada. Depois 1 eu posso ter. 2 eu posso ter. 3 eu posso ter. Até o infinito. Se os números naturais são suficientes para responder todos os valores que estão presentes em nosso dia, você acha que só os números naturais, 0, 1, 2, 3, até o infinito, é suficiente para representar todos os valores que estão presentes no nosso dia a dia? Você acha que sim? Tá. Quanto que está custando um pão hoje, mais ou menos? É mais caro que R$1 ou mais barato que R$1?
Um pão normal, pão de padaria. Um pão de padaria custa na base de 80 centavos. Será que 80 centavos é R$1 inteiro? Não. Ué, mas dá para comprar as coisas que não é R$1 inteiro? Não, daí você tem que comprar R$7 Ou, mas se eu quero um pão só, eles vão o quê? Não é R$1 inteiro, então é R$0,8. Então eles começaram a criar as coisas com vírgula. Quanto que se pesa, Elias? Mais ou menos. E A altura, você está falando, boa, a altura é melhor. A altura é melhor, gostei. Qual a sua altura? 1,54. Não posso falar que eu tenho 1 metro ou 2 metros. Entre o 1 e o 2 tem um monte de número escondidinho aí. Então não foi o suficiente usar só os números naturais. Outra coisa também, hoje está frio. E se ele ficar abaixo de zero, tem como a temperatura ficar abaixo de zero? Tem. Temperatura negativa. O Polo Norte lá, na Antártica, nossa, é muito gelado na Antártica. Então, e só os números naturais não eram o suficiente. Naquela época era. Daí eu brinco que inventaram os números inteiros, né? Quem inventou o número inteiro foi o homem. Como que ele inventou o número inteiro? Elias, eu não tenho nenhuma ovelha, se empresta uma para mim? Deu Elias, eu empresto. Elias deu uma ovelha para mim. Aí eu fui lá, fiz churrasco da ovelha, tudo. Quantas ovelhas eu tenho? Não, eu tenho menos uma. Eu não tenho nenhuma, ainda devo uma para Elias. Então, o número negativo, a dívida, foi o homem que inventou, na minha opinião, entendeu? E depois inventaram também os números fracionados, como quem diz. Eu matava uma ovelha, não conseguia comer ela inteira, eu cortava lá um meio, metade para metade. E daí começou a inventar os números racionais. Tá bom? Então vamos lá. Para começar, né? Então a gente vai... O que ele falou sobre o que a gente começou lá? Os conjuntos dos números naturais é formado por números inteiros e positivos. N, ele é representado pela letra N. N é igual. O menor dele é 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Aí, sobre aquela outra pergunta. Os números naturais são suficientes para representar todos os valores que estão presentes em nosso dia a dia? Aí tem a resposta. Para validar a resposta, vamos analisar juntos os próximos slides. Vamos ver se eu estava certo ou se eu estava errado. Posso estar errado também, que eu não vi ainda o material. Mas eu acredito que não é o suficiente, porque, por exemplo, se não existissem os números inteiros, que são os negativos, quando chega no banco lá, o meu saldo fica 0, eu não ia ficar devendo para o banco. Então eu posso emprestar do banco, eu fico negativo no banco. Só que se eu demorar para pagar, come juros. E os juros comem a gente pela perna, né? Então vamos lá. Foco no conteúdo. Olha lá. O termômetro é um instrumento utilizado para verificar a temperatura do corpo, de alimentos, ambientes e outras coisas que ele pode medir a temperatura. Será que apenas os números naturais conseguimos representar a temperatura de um lugar muito gelado, que tem a temperatura abaixo de 0 graus? Vocês acham que dá ou não? Só com os números naturais? Acho que não. Não, né? Porque acima de 0 é os números naturais. E abaixo de 0 É os inteiros. Os números inteiros são todos os números naturais mais os números inteiros negativos, tá bom? Então, números naturais, vou tentar resumir. Números naturais é os números inteiros positivos. Números inteiros é todos os números positivos e números negativos, mas inteiro, não tem vírgula. Não é 1,5, não é 1,7, tá bom? Continuando. Nossa senhora, apareceu um negocinho bem pequenininho ali no cantinho. O que é, será? Depois, a mesma coisa que mais pequenininha lá em cima. Foco no conteúdo. Precisamos de números negativos para responder à pergunta do slide anterior, né?
Precisamos de números negativos para representar. É verdade, para a temperatura negativa precisamos dos números negativos. O conjunto numérico composto por números naturais e números negativos é chamado de conjunto de números inteiros. E para minha revolta, ele não é representado pela letra I, ele é representado pela letra Z. Quando eu era criança eu ficava pensando, mas por que Z? Né? Porque não foi no Brasil que foi definido isso, né? Foi muito tempo atrás, mas muito tempo atrás. Então, por algum motivo, eles colocaram a letra Z para representar os números inteiros, tá bom? Aí ele vai do infinito ao negativo até o infinito positivo, tá bom? E quem divide os positivos e os negativos, qual número? É o zero. Muito bem, zero é neutro. Na prática, essa era a atividade de casa, né? Escreva o número inteiro, positivo ou negativo, correspondente à quantidade indicada em cada um dos itens abaixo. Então vamos na letra A? Letra A. A temperatura de 18 graus acima de zero. Elias, quer responder essa ou prefere que a Daiane comece a responder? Vamos lá, Elias. Como que você fez? Não fez essa? Ah, tá. Então pensa comigo aqui. Temperatura de 18 graus acima de zero. Acima. Você vai pôr o número 18. E acima é positivo ou é negativo? Positivo. Positivo. Então mais 18 graus. Certo? Quando ele é positivo, eu não preciso pôr o símbolo. Mas eu vou deixar o símbolo ali para deixar bem claro que ele é positivo. Daiane. Isso é um pouco mais difícil, mas tem que tentar entender um pouco de futebol. Saldo negativo de 11 gols. O que é saldo negativo de 11 gols? O meu time foi lá, fez 9 gols, só que tomou 20 gols. Então 9 que tira 20, fica um saldo negativo de 11 gols. Como que representa esse número? Não, eu dei o exemplo do 9, esquece. Pensa como que faz o 11, o saldo negativo de 11 gols. Menos 11, muito bem. Tá? Eu só quis tentar explicar, não fique confundir você, né? Então lá, gols pro, quando a pessoa faz gol. Gol, G, né? G de gol. Gols contra, quando toma gol. O time do meu time fez 9 e tomou 20 gols. Então você tem que fazer 9 menos 20 e vai dar um saldo negativo de 11 gols. Entendeu? Então vamos lá. Elias, 6 metros abaixo do nível do mar. E agora? Só para você para entender, o nível do mar é o nível 0. Quantos que dá 6 metros abaixo do nível do mar? Menos 6. Menos 6. Guapiara tem uma altitude não sei quantos metros acima do mar. Entendeu? Isso aí, quando eu falo altitude, tantos metros, é acima do mar. Eles pegam onde está o mar e medem a altura que seria a cidade de Guapiara. A Daiane, 9 pontos perdidos por uma equipe. Menos 9, muito bom. Quando perde, é negativo. Elias, um crédito de R$2.100. E agora, o que é crédito? Agora aqui o que pegou foi o português. O que quer dizer crédito? Vocês acham que crédito é positivo ou você acha que crédito é negativo? Acho que é positivo. Isso. O negativo é débito. Débito, quando perde o dinheiro. Então aqui um crédito de quantos reais, Elias? 2.100. Então mais 2.100. A Daiane, temperatura de 4 graus Celsius abaixo de zero. Menos 4, temperatura negativa, né? Menos 4 graus Celsius.
Elias, voltou para você do crédito ou débito? Débito de R$ 950 na conta bancária. Menos quem? Isso, menos 950. Isso aqui é um 5, tá? É que a minha caneta hoje está bem descalibradona. Vou subir a letra bonitinha, tá? Vamos ver se a gente acertou todos. Então lá, mais 18, menos 11, menos 6, menos 9, mais 2.100, menos 4, menos 950. Pronto? Já podemos ir para o próximo? Atividade, na prática, atividade 2. Olha lá, atenção, tem um negócio de atenção ali. Para a realização dessa atividade, vamos precisar de uma régua. Já estão com régua na mão aí? Então pegue uma régua. Primeiro passo. Desenhe uma reta. Pode ser. Pode ser. Desenhe uma reta e marque um ponto O de origem. Então vamos fazer aqui meio que padrão. Faça uma reta aí de 10 centímetros. Ah, você já fez, Elias, aí na lição de casa, é isso? Não fez com régua, né? Faça na outra página, então depois você só confere se está certo. Faz uma reta aí. Não precisa ser 10 centímetros, não. Faz uma reta de quantos centímetros você quer. E você vai marcar um ponto O de origem. Procura marcar esse ponto O de origem bem no meio da reta. Pronto? Segundo passo. Na reta construída, a partir do ponto O, tanto para a direita quanto para a esquerda, faça as marcas medindo a mesma distância. Ah, vou usar minha régua, vou fazer 1 centímetro cada distância. Ah, professor, eu não vou usar minha régua, vou usar o meu polegar. Usa o mesmo polegar, não vai usar o polegar, indicador depois, que dá um tamanho diferente. Então você vai fazer para lá e para cá, para lá e para cá. Quantos que eles fizeram aqui? Eles fizeram 4 para cada lado, né? Então, ó, olha aqui na tela só um pouquinho. Se você fez aqui, você vai marcar 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá. Depois mais 1 centímetro para lá, mais 1 centímetro para cá. Tenta fazer sempre na mesma distância. Já fizeram? Vou apertar pause. Terceiro passo. Anote abaixo do ponto de origem o número 0. Então, bem embaixo do O vai ser o número 0. A partir do ponto de origem da reta, representado pelo ponto 0, aumente um das marcas. Então, o que acontece? Primeiro do lado direito vai ser 1. Depois, 2. Depois, 4. Para a esquerda, 1 só que 1 negativo. 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Olha lá. Atividade 2, a correção. Ficou assim de vocês? Sim. Ah, professor, mas eu não coloquei positivo para o lado direito. O sinal positivo não tem a necessidade de ser representado. Quando ele não está negativo, a gente sabe que ele é positivo. Então, olha lá, os pontos aí à esquerda do ponto de origem representam os números negativos. E os pontos à direita do ponto de origem representam os números positivos, tá? Então, veja bem, quando a gente fala assim, mas eu errei só no sinal. Vamos supor, a resposta era para ser 4 positivo. E você colocou menos 4.
Você vai falar, eu errei só um pouquinho. Não, você errou bastante, né? Olha a distância do erro de vocês daqui até lá. A gente acha que a gente errou só no sinal, mas não. A gente jogou do outro lado lá, né? Aplicando. Atividade 1. Olha bem essa daqui. Aqui está representado um recorte de um extrato de uma conta bancária. Observe-o com atenção. Você já viram o extrato da conta bancária de algum adulto, de alguém? Não? Então, não é bem desse jeito aí, mas ele vem lá. A parte que é positivo, vem positivo. A parte que é negativo, vem com sinal de menos na frente, entendeu? Mas esse aqui é diferente, olha lá. Então, aqui está representado um recorte de um extrato de uma conta bancária. Observe com atenção. Como podemos representar os débitos e créditos apresentados nesse extrato utilizando a linguagem matemática? Então eu não posso usar o D e nem o C. Como que eu vou usar isso daqui? Pode ser, por exemplo, no lugar do crédito é mais 410. Isso. No lugar de crédito eu coloco mais. No lugar do débito eu coloco menos. Muito bem. E aqui está meio confusa a coisa aqui. Vamos ver. Saldo anterior 1.904,80 centavos. Quer dizer que o saldo que eu tinha era negativo. Aí alguém foi lá e depositou quantos reais? R$410. Né? Aí o saldo, mas o saldo não tinha que aumentar, não tinha que fazer 1.940 mais 410? Não, eu tinha o saldo negativo, aí colocaram o dinheiro lá, menos com mais, que conta que eu faço? Menos, o maior em cima e o menor em baixo, vírgula embaixo da vírgula. E vamos fazer a conta de menos, porque menos com mais dá menos. 0 que tira 0, 0. 8 que tira 0, 0. Vírgula embaixo da vírgula. 4 que tira 0, 4. 0 que tira 1. E agora, Elias? 0 que tira 1 não dá. Não dá. Empresta do vizinho. O vizinho tem 9 centenas. Vai ficar 8 centenas. Aqui vai ficar 10. 10 que tira 1, 9. 8 que tira 4, 4. 1 que não tira ninguém, 1. Eu errei numa coisa aqui. 8 que tira 0 é 8. Qual foi o saldo que ficou? 1.400. Mas eu não terminei ainda. Quem é maior, 1.900 ou 410? 1.900 é maior. Não, mas ele é negativo. Esquece o sinal. Quem é o número maior? 1.900. Qual é o sinal dele? Menos. Então ainda fiquei devendo no banco quantos? 1.490,80 centavos. Aí alguém foi lá e tirou o dinheiro de novo, né? Débito. Aí eu vou fazer 1.494,80 menos 198,37. Menos com menos, que conta eu faço? Faço uma conta de mais. Maior em cima, por costume, para a gente já acostumar, para não se atrapalhar, porque na soma de mais tanto faz a ordem, né? Mas a gente já costuma sempre colocar o maior primeiro em cima. 1.490,80 centavos mais 198,37. 0 com mais 7, 7. 8 com mais 3, 11. Vai o 1. 1 mais 4, pode ser 1 mais 8, 9. Com mais 4, 13. Fica o 3, sobe o 1. 1 mais 9, 10 mais 9, 19. Sobe o 1. 1 mais 4, 5 mais 1, 6. Não sobe ninguém, 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior número? 1.400 ou 198? 1.400. Então ficou menos
1.693,17 centavos. Esse é o saldo. Aí alguém foi lá e teve um crédito, ou seja, colocou o dinheiro mais com menos, uma conta de menos. 1.693,17 centavos menos 273,00. Aí eu vou fazer a subtração. 7 que tira 0, 7. 1 que tira 1, 1. 3 que tira 3, 0. Vírgula embaixo de vírgula, né? 9 que tira 7, 2. 6 que tira 2, 4. 1 que não tira ninguém, 1. Não tem ali, mas se eu fosse falar quantos que ficou na conta? 1.420,17. Positivo ou negativo? Vamos ver? Quem é o maior? 1.600 ou 700? Ou 273? 1.600. E o sinal dele é negativo. Então ainda fiquei devendo ao banco R$ 1.420,17. Mas a Daiane respondeu a pergunta certa aqui. Não era para fazer todas essas contadas. Eu só aproveitei a ocasião aqui para a gente relembrar como que faz as contas de número positivo com positivo, negativo com negativo. A pergunta aqui é, como que a gente poderia fazer isso? Onde tiver D de débito, a gente coloca o sinal de negativo. E onde eu coloco o C de crédito, colocamos o sinal de positivo. Então olha lá para vocês verem, né? Débito, a gente coloca o sinal negativo. Crédito, sinal positivo. Então só isso aqui já respondi a pergunta. Eu aproveitei para a gente dar uma revisada nas somas. Querem fazer algum registro ou já posso continuar? Vou apertar pausa aqui então. Continuando. Aplicando atividade 2. Escreva os números inteiros a seguir na ordem crescente. Ai meu Deus, crescente é do menor para o maior. Quem é o menor número que eu tenho aí? O menor número menos 399. 399? Tá isso, 3.000. Muito bom. Ah, professor, mas ele é um número grandão. Só que quando ele é negativo, quanto maior ele for, na verdade ele é menor. Não tem ninguém menor que ele, né? Então esse é o primeiro número. Menos 3.199. Tirando ele, quem é o próximo número menor? Vocês dão uma dica para mim? Eu tenho que olhar número por número ou tem algum grupo de número que eu tenho que olhar primeiro? Eu estou olhando normal. Eu? Você tem que olhar o só que está negativo. Boa, é isso que eu queria. Os menores números são negativos. Então eu não vou ficar olhando lá o 8, o 0, né? Eu vou procurar os números negativos. Tirando então, quem é o próximo número menor? Menos 623. Muito bom, ó, esse aqui é o menorzinho, tirando aquele. Então, menos 623. Tirando esses dois, quem é o outro menor? Menos 291. Olha que interessante, tem o negativo e tem o positivo. Então, o menor é o menos 298. Menos 298. Tirando ele, quem é o próximo número menor? 122. Menos 122. Muito bom. Tirando o menos 122, quem é o próximo menor? Menos 91. Menos 91. Muito bom. Tirando o menos 91, quem é o menor? Menos 69. Menos 69. Tirando o menos 69, quem é o próximo menor? Acabou os negativos? Agora é o 8. Tem um menor que o 8. Zero. O neutro, né? O origem. Zero. Agora, eu tenho que procurar o maior para ser o menor agora? Sim. Agora sim. O maior, então, é 2000 e... Não. O 8. Agora a gente procura o menor que a gente sempre conheceu. O menor deles é quem? 8. Então, 8. Depois do 8. Não, 71. 71. Depois do 71. 99. Acabou com 2 algarismos, né? Agora começa a olhar com 3 algarismos.
Quem é o menor de todos aí? 178. 178. 298. Agora quantos? 298. 298. 551. 551. E 2066. E o maior de todos? 2066. 2066. Muito bom. Alguma dúvida aqui? Não? Vou subir com a letra bonitinha, eu acho que tem aqui, ó. Nossa senhora, ficou torcidão. Os números inteiros em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, é tudo aquilo ali, nós não erramos nada, né? Que sorte. Certo? Alguma dúvida aqui? Não. E o que nós aprendemos hoje? Mas já? Já, é rápido o PowerPoint. Compreendemos o conjunto de números inteiros como uma ampliação dos números naturais. Tinha os números naturais e ampliaram. Mas engraçado que eles ampliaram para o lado negativo. Identificamos a utilização dos números inteiros em diferentes contextos. Certo? No débito, no crédito, né? Não. Débito negativo, crédito positivo. Quantas referências vocês acham que vão ter? 3? Então lá, referência. Tem o Lemove aí, tem de São Paulo, do estado do Paraná, e aí tem as referências dos slides, das ilustrações. Já foram 2, né? Mais um? 3. Nossa, olha quantas imagens aí usaram, será? E 4. E agora eu acho que acabou. Quando só tem um, não tem mais. É, isso mesmo. Material digital fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Deixa o like. Não, deixa o like. Para as meninas que ficaram em casa, né? Vou mandar a lição de casa hoje à noite também, tá bom? E para vocês que estão aqui também vão receber no WhatsApp a próxima lição. Deixar um recado para vocês e para a turma da internet lá. Mande no WhatsApp lá. Não esqueça de trazer a apostila na semana que vem, tá bom? Nós vamos ter a prova do currículo em ação. Para quem assistiu pelo YouTube, tchau, tchau. Até mais. Tchau.